Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Sérgio Saleitão, ministro da Cultura. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. No jornalismo, ele trabalhou como repórter e editor de grandes veículos, entre eles o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. Antes de entrar na política, também se aventurou no cinema dirigindo curtas e documentários. Agora, uma das suas principais bandeiras é popularizar a Lei Rouanet e tornar menos burocrático o acesso ao financiamento de projetos culturais. Vamos começar agora com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Boa noite, ministro. Boa noite, Sônia. É um prazer falar aqui com você. Obrigada pelo tempo aqui que você está dando aqui para dar uma aula sobre esse ministério tão importante para o brasileiro. Todo mundo acha que a cultura fica ali no último grau de importância, mas é da cultura que provém educação, todo o resto. Né? Uhum. Queria começar pelo orçamento do ministério. Ele está caindo desde 2013, né? Como é trabalhar com um orçamento que só diminui e com cada dia mais dificuldades para poder financiar a cultura nesse país? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não é uma questão específica do Ministério da Cultura, né? Nós tivemos aí um descalabro administrativo no Estado brasileiro nos últimos anos que levou ao maior déficit fiscal da história e, portanto, a restrições absolutamente necessárias, né? Outra questão que eu sempre levanto é que, muitas vezes, no Estado, na política pública, não é uma questão de quanto, mas uma questão de como, né? Ou seja, se você qualifica, se você aumenta a produtividade, se você aumenta a eficiência e eficácia, você consegue fazer mais, eventualmente, com menos recursos. O fato é que o Estado brasileiro funcionou aí durante muitos e muitos anos sem o que se convencionou chamar de accountability, né, que é gestão com responsabilidade, com transparência, com prestação de contas, etc. Acho até que esse quadro de restrição, ele nos obriga a olhar para dentro e melhorar a gestão, buscar, como eu disse, mais eficiência e mais eficácia. É o que nós temos feito no Ministério da Cultura. Ministro, você me lembrou aqui a imagem de uma pessoa que come muito e fica gorda. Ela faz o regime necessário, consegue entrar dentro do número que ela queria, tudo direitinho. Assim que ela consegue isso, ela relaxa. É o caso do Estado brasileiro? Eu acho que sim, né? Acho que ao longo do tempo... Porque eu já vi esse processo muitas vezes. Eu acho que ao longo do tempo o Estado brasileiro foi só crescendo e reduzindo justamente a sua eficiência e a sua eficácia, de maneira que ele se transformou num fardo que pesa sobre a sociedade e que todos nós, cidadãos e cidadãs, somos obrigados a carregar com um índice de retorno muito baixo, né? O que eu tenho procurado fazer no Ministério da Cultura é uma gestão responsável, estrutural, aumentar a capacidade de realização e, com isso, aumentar os resultados, né? Ou seja, devolver para a sociedade muito mais a partir dos recursos que a sociedade cede ao Estado na forma de impostos. Eu queria que o senhor traçasse aqui, desenhasse aqui um quadro. O senhor assumiu o Ministério da Cultura e detectou, sei lá, vamos dizer, 3, 4, 5 problemas ou 5 impedimentos para poder desenvolver projetos maiores, mais eficientes. Queria que você contasse alguns casos, o que aconteceu, como é que você solucionou e como que está hoje. Só para terminar a questão do orçamento, Sônia, eu acho que assim, hoje nós temos 4,5 bilhões no que nós podemos chamar de orçamento do Ministério da Cultura, somando aí todas as rubricas, sendo que... É o menor orçamento da União? Não. Há outros órgãos que têm orçamentos menores. Nós temos R$1,5 bilhão de reais na Lei Federal de Incentivo à Cultura, o que me parece um recurso bastante razoável. Temos recursos também para investimento em centros culturais, em patrimônio histórico, também recursos para o custeio e manutenção das nossas instituições culturais. Temos aí 30 museus, temos o IPHAN, né, que tem um alcance nacional. O que nós não temos, e essa me parece que deveria ser a grande bandeira do setor cultural,
no nosso país, tem sido a minha grande bandeira dentro do governo, nós não temos um programa de fomento direto à cultura que seja complementar à Lei Rouanet e alcance aquela parte da produção cultural da qual a Lei Rouanet não dá conta pelas suas singularidades, pelas suas especificidades. E acho que temos aí uma fonte de recursos para isso, que é o que são as loterias, né? As receitas, o que cabe à cultura nas receitas das loterias federais. Agora nós conseguimos garantir. Conseguiram? Essa briga foi... Conseguimos, foi. Conta Chegou um pouquinho para o telespectador dessa briga. Chegou a um final feliz, né? Quer dizer, nós tínhamos... Mas conta um pouquinho dessa briga. Pois é, desde 1991, que a área da cultura faz jus a uma participação nas receitas das loterias federais, o que dava mais ou menos em relação aos prêmios líquidos, alguma coisa em torno de 2,7% dos prêmios líquidos das loterias federais. Que significa quanto em recursos, significaria, em números de 2017, alguma coisa em torno de 440 e poucos milhões de reais. O governo editou uma medida provisória, a medida provisória 841, buscando reunir recursos para a política de segurança pública, que é importantíssima, né? E agora, com a criação do Ministério, finalmente o governo federal está assumindo as rédeas dessa questão da segurança pública, que eu diria que é chave, não apenas para a vida dos cidadãos, mas também para o desenvolvimento do país. Mas, ao fazer esta MP, acabou retirando recursos da cultura e do esporte. Então, nós nos dirigimos ao presidente Michel Temer, tanto eu quanto o ministro do Esporte, propusemos uma renegociação em relação a essa questão e esse processo chegou a um final feliz em que garantimos aí R$1 bilhão ao ano para a política de segurança pública, recursos oriundos das loterias e conseguimos algo em torno de 450 milhões de reais para a cultura e os recursos do esporte foram também mantidos. Tivemos um pequeno acréscimo, mas enfim, então foi um final feliz aí para todos. Agora, essa briga deve ter sido boa. Foi sim. Quando o cobertor é curto, cada um puxa para o seu lado. Mas acho que o final da novela foi um final feliz. Fizemos, como disse o próprio presidente, do limão uma limonada e uma limonada saborosa. Mas o fato é que agora nós precisamos assegurar que esses 400 e poucos milhões de reais efetivamente cheguem, porque o que vem acontecendo desde 1991 é que os recursos são contingenciados ou são destinados a outras fontes e acabam não chegando de fato ao Ministério. Desde 1991? Exatamente. Nunca houve uma transferência? Não, significativa não. Sempre 10%, 15% desse recurso, mas nunca o recurso na sua integralidade, né? Então, assim, eu penso que o que nós precisaríamos ter e seria o complemento ao que nós temos hoje em termos de orçamento no Ministério, nós precisaríamos ter um programa de fomento direto à cultura, até para corrigir os desequilíbrios que nós encontramos na Lei Rouanet, sobretudo em termos de investimento regional, né, uma concentração muito grande na região sudeste. Por meio desse programa, nós poderíamos ter uma destinação maior para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, sobretudo, mas, enfim, por meio com esses recursos das loterias, né? Então, nós estamos discutindo isso internamente, garantir que esse dinheiro não seja contingenciado, que ele efetivamente seja destinado a projetos culturais de todo o país, selecionados por meio de editais de alcance nacional. Talvez para ele não ser contingenciado, será que ele não pode sair diretamente para o Ministério? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia? Exatamente, então, essa é a ideia. O caminho... Exatamente, para que os recursos não entrem no Tesouro. Porque se eles entram no Tesouro, aí eles estão sujeitos ao teto fiscal e por aí vai, e aí não necessariamente eles vão chegar. Existe possibilidade disso acontecer? Nós já encontramos 2 caminhos. Já preparamos 2 minutas, né? Eu já tive a oportunidade de conversar isso algumas vezes com o presidente, isso está sob análise lá no governo. Eu espero que nós consigamos até o final do ano viabilizar isso. Será realmente um marco na política cultural no nosso país. O senhor deu muita visibilidade a todas as ações do Ministério da Cultura. Eu não sei se os outros não tinham visibilidade ou não tinham ações, mas enfim, o senhor deu essa visibilidade e a gente vem acompanhando o seu trabalho. O que o senhor deixa por fazer, que o senhor acha importante?
Bom, eu acho que uma gestão de final de governo ela é necessariamente diferente de uma gestão de início de governo. Então, nós adotamos desde o princípio uma diretriz clara de focar em melhorar o que já estava em andamento e enfrentar o passivo, né, resolver os problemas do Ministério. E com isso nós conseguimos aí reunir, acho, um grande número de programas, ações e, portanto, de realizações e de resultados. Eu penso que com 4 anos pela frente, o gestor pode ousar mais, pode se dar ao luxo de criar. Penso, por exemplo, que nós precisamos urgentemente no Brasil de um programa de formação e capacitação em profissões da economia criativa de alcance nacional. Eu consegui fazer agora... Não existe isso? Não, não existe. Não existe. Nada? Não existe nada. Nós temos, Sônia, uma questão muito grave no nosso país que eu não vejo ser abordada com a devida relevância e importância na mídia e nos meios políticos, que é a questão da nossa juventude, né? Hoje, 28,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão desempregados. Dos 62 mil homicídios que nós tivemos no Brasil em 2017, que é um índice absurdo, equivale ao número de homicídios de 150 países reunidos, 33 mil homicídios de jovens entre 18 e 24 anos. E também nesta faixa, recentemente, uma pesquisa mostrou que 62% dos nossos jovens querem buscar um futuro fora do nosso país. Ou seja, eu acho que claramente nós estamos comprometendo o nosso futuro, né? Os jovens são o presente e o futuro do nosso país. Eu acho que, sobretudo em relação a essa questão da violência e do desemprego, mas também em relação a essa questão da desesperança, a economia criativa pode ser uma boa resposta. É um setor que hoje já representa 2,64% do nosso PIB e que tem um potencial de crescimento gigantesco. Entre 2012 e 2016, cresceu a uma taxa média anual de 9,1%. E a estimativa é de um crescimento muito acelerado nos próximos anos também. E são atividades atrativas para os jovens. Nós estamos falando de games, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de produção de conteúdo audiovisual, e tudo isso rentabilizando, monetizando, portanto, gerando renda e emprego e inclusão. Então, assim, qualificar os nossos jovens no país inteiro para exercer profissões da economia criativa, eu acho que pode ser um grande gol aí para uma nova gestão. Nós estamos lançando esse ano um piloto desse programa focado no Rio de Janeiro, com 8.700 vagas em cursos profissionalizantes de 50 profissões da economia criativa. Nossa, muito bom, ministro. Muito bom. Agora, uma dúvida aqui, no país do cobertor curto. Da onde saem esses recursos para poder financiar então, isso? Nesse caso específico desse programa, nós fizemos uma parceria com o Ministério da Segurança Pública e os recursos estão vindo da Segurança. Não foi com o Ministério da Educação? Não, nesse caso específico foi com o Ministério da Segurança Pública. Nossa, mas me explica essa lógica. Os recursos estão... Não, porque nós estamos ofertando essas 8.700 vagas para jovens de comunidades de risco, né? Então, a ideia aí é um conceito de vamos disputar os nossos jovens com o crime organizado. O crime organizado hoje, infelizmente, está ganhando essa disputa, está ganhando esse jogo. O crime organizado de 9 a 1, acaba... pelo menos. Pois é, acaba sendo uma alternativa profissional mais interessante para o jovem do que uma profissão regular, estabelecida, enfim. Então, nós precisamos oferecer alternativas. Então, esse programa surgiu aí dessa constatação e desse conceito, né? Mas, enfim, eu acho que é possível ter recursos e eu vou deixar isso muito claro na transição, né, para o novo governo, que o novo governo pode fazer algo realmente estruturante e sistêmico para o nosso país, com alto impacto, não apenas nessas questões relacionadas à juventude, mas no desenvolvimento do país como um todo, que é a formação e capacitação para a economia criativa, porque nós teremos muita oferta de trabalho. Esse programa vai ser lançado quando? Esse programa, eu já anunciei ele vai começar em setembro. Nossa, vou te interromper só um pouquinho. No próximo bloco, continuamos com a entrevista de Sérgio Saleitão. Show Business volta já já.
Estamos de volta com entrevista com Sérgio Saleitão, ministro da Cultura. Ministro, quais são os passivos que o Ministério da Cultura ainda enfrenta? O que o senhor deixa para a próxima gestão? Sônia, você me perguntou antes, né, tem tudo a ver com essa questão, quer dizer, o que eu encontrei no Ministério, né? A minha grande surpresa, e foi uma surpresa negativa, foi o tamanho do passivo do Ministério da Cultura. Eu acho que é um ministério que sofreu durante muitos anos com um excesso de politização que comprometeu muito a gestão, né? E gestão é uma coisa que não é nem de esquerda nem de direita, né? Gestão é um meio pelo qual você consegue ou não realizar o que você quer realizar. Quando você compromete a sua capacidade de realização, não importa se você tem um programa ótimo, se você tem as melhores intenções, você simplesmente não consegue fazer. Então, foi necessário realmente dar um choque de gestão no Ministério, organizar, estruturar, fizemos um planejamento estratégico, desde então temos perseguido a realização deste planejamento. Acho que conseguimos dar claramente ali um sentido, né, de missão, de visão, de valores, de diretrizes, estabelecer muito claramente os programas, as ações, e acho que isso potencializou muito a atuação do Ministério. E estamos enfrentando esse passivo. Você acredita que no caso da Lei Rouanet, o passivo de prestações de contas não analisadas chegou num determinado momento a 25 mil? O que é mais ou menos... Contas? Prestações de contas de projetos não analisadas pelo Ministério. Sendo que a aprovação anual é de quanto? Não, para sendo ter que uma nós comparação. tivemos, ao longo dos 27 anos da lei, 51 mil projetos realizados. Metade? Quase a metade. Exatamente. É uma coisa impressionante, é um grau de negligência que, inclusive, eu acho que contribuiu para comprometer um pouco a credibilidade do mecanismo, né? E botar a azeitona na empada dos críticos da Lei Rouanet. Nós estamos enfrentando de maneira decidida esse passivo, esse déficit de análise. Quantas análises o senhor conseguiu fazer? Olha, nós conseguimos, quando eu entrei no Ministério, nós tínhamos 20 mil, já havia nos anos anteriores, né, havido uma redução, e nós reduzimos de um semestre em 2.500, quer dizer, começamos 2018 com 17.500, foi a maior redução já feita num único ano. E desde então continuamos a operar essa redução. O mais importante é que nós também fizemos mudanças na gestão e na normatização da Lei Rouanet, de maneira que agora a gente não gera mais passivo. Então, porque agora o acompanhamento da execução dos projetos é online. As despesas são feitas por meio de um cartão de banco, como todos nós, né, pessoas físicas, fazemos no nosso dia a dia. O Ministério tem acesso ao sistema, então nós acompanhamos e batemos com a prestação de contas, e o proponente tem também um prazo para imediatamente mandar as notas fiscais relacionadas às despesas. Então a análise é feita quase que em tempo real. Inclusive, isso aumentou o grau de transparência, porque isso fica disponível também para consulta de qualquer cidadão no portal da Lei Rouanet. Então, com isso, acho que nós estamos enfrentando esse passivo, mas o passivo não era só de Lei Rouanet, não. Passivo de convênios, passivo no programa Cultura Viva, de pontos de cultura, mas nós estamos enfrentando isso, reduzindo, e com isso nós estamos conseguindo destravar recursos. Eu recentemente, por exemplo... Tomara que o próximo ministro consiga dar continuidade a esse trabalho. Eu queria falar aqui especificamente sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, há anos, vem sendo criticada porque ela não chega a lugares com menos acesso ao Ministério, a projetos menos profissionais, eficientes, o dinheiro acaba sendo emprestado para projetos maiores, mais bem estruturados, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, eu sou um entusiasta da Lei Rouanet, acho que a Lei Rouanet tem uma longa e positiva folha de bons serviços prestados à cultura brasileira e ao país. Acho que nós teríamos um país muito mais pobre e mais triste não fosse a Lei Rouanet. Graças a ela foram viabilizados 51 mil projetos culturais em todas as regiões do país, em todas as áreas da cultura, com a injeção de 16 bilhões e meio de reais na economia criativa brasileira, gerando renda, gerando emprego, gerando inclusão, gerando felicidade e até aumento de arrecadação tributária e, portanto, recursos para outras
áreas. Acho que houve, de fato, em alguns momentos, negligência na gestão, ou seja, o Ministério da Cultura não cumpriu a sua parte no processo, mas não é culpa da lei. E acho que nós também não podemos responsabilizar a lei por ela não dar aquilo que ela não pode dar. Né? Por isso que eu defendo a existência de um programa de fomento direto à cultura que seja complementar à Lei Rouanet, para a gente reduzir o desequilíbrio que existe hoje, ou os desequilíbrios que existem hoje na questão aí do fomento à cultura. Então, de fato, há na Lei Rouanet uma concentração na região sudeste. Por quê? É a concentração econômica do país. A Lei Rouanet está baseada em imposto de renda a pagar. Então, é natural que onde se pague mais imposto de renda, haja mais uso da Lei Rouanet. Por que a classe artística faz tantas críticas? A que o senhor atribui Olha, isso? eu acho que é uma vocação quase suicida. Eu, às vezes, tenho uma dificuldade grande de entender, tenho conversado com artistas sobre isso. É curioso que a lei do esporte é o mesmo mecanismo, você não vê um desportista criticando a lei do esporte. É impressionante essa postura autofágica que eu vejo em alguns segmentos Será que da cultura. Né? Eu acho que nós deveríamos sempre olhar as coisas com um olhar mais otimista e mais positivo. Né? Ora, vamos melhorar a gestão da Lei Rouanet, vamos torná-la mais inclusiva, vamos torná-la menos burocrática. Sim, esse é o meu compromisso, é o que nós temos procurado fazer. Mas que tal se, em vez de criticar a Lei Rouanet, nós não nos uníssemos em torno desta bandeira, da bandeira do Programa de Fomento Direto à Cultura com recursos das loterias, que poderia dar conta de tudo que a Lei Rouanet não consegue dar conta pelas suas singularidades e especificidades. Ministro, um sinal de como o Brasil trata a cultura foi a extinção do Ministério da Cultura e sua recriação. Como é que o senhor interpretou esse gesto do presidente Temer? Olha, eu acho que ali havia uma pressão da sociedade pela redução da máquina, que, aliás, é algo que continua na agenda do país. Acho perfeitamente possível a gente ter uma máquina muito menor e muito mais eficiente e eficaz no poder público. Mas faz muita diferença se chama ministério geral. ou secretaria? Não, no caso faria, porque a proposta ali foi de transformação do Ministério da Cultura numa secretaria do Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um ministério muito grande, tem um orçamento gigantesco. A área da cultura seria uma gota no oceano do Ministério da Educação. Acho que há uma razão conceitual ali de buscar uma sinergia maior entre educação e cultura, que me parece algo extremamente positivo, mas do ponto de vista institucional, acho que seria um problema, porque o Ministério da Cultura, embora seja um ministério com orçamento relativamente baixo, é um ministério grande em termos de estrutura. Nós temos 30 museus no IBRAM, nós temos a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, Funarte, que também tem cerca de 30 espaços culturais em todo o país. Nós temos o IFAM. O IFAM, por exemplo, faz licenciamento de redes de energia elétrica, para citar um exemplo, quer dizer, um órgão que tem uma responsabilidade legal muito grande, além do seu papel na questão da preservação e da restauração do patrimônio histórico. O IFAM está presente nos 27 estados brasileiros. Enfim, então uma estrutura grande. Eu acho que a minha visão é que aquilo não ia funcionar. Acho que o presidente se deu conta disso a partir do que foi dito a ele, e o presidente voltou atrás na sua decisão, o que me parece também extremamente positivo. Né? Eu não tenho nada contra o gestor que toma uma decisão, é criticado, em função das críticas, repensa o que fez e volta atrás ou busca uma nova solução. Ao contrário, acho que um sinal de maturidade. Aconteceu alguma coisa desse tipo nessa sua gestão? Agora, em termos decidiu e depois viu que não era bem assim e teve que reformular? Olha, eu agora não consigo pensar em nenhum exemplo, talvez tenha acontecido, acho provável que tenha acontecido. Agora, nós temos também, para evitar isso, nós temos procurado fazer as coisas com grande transparência e em grande diálogo, né? Então, eu tenho sempre... Bom, agora, por exemplo, nós vamos nos dedicar aí a elaborar uma política de regulação para o mercado editorial a pedido do próprio mercado.
Em que O meu sentido? modus operandi é o seguinte, quer dizer, em vez de eu chegar lá e dizer, o que eu acho, o que eu penso e tal, não, eu boto todos os players na mesa, ouço o que eles têm a dizer e a partir daí eu formo o meu juízo. Então eu não vou para lá com uma visão já pré-concebida, ideológica. O senhor promove uma pequena guerra ali? Não, pois é, vamos ouvir todo mundo, vamos inclusive exercer um papel de mediação, de arbitragem, para tentar encontrar os denominadores comuns, né? Nós fizemos agora isso no caso aí da regulamentação da incidência de Condecine sobre o mercado de vídeo on demand, processo extremamente positivo, levou quase um ano, mas nós conseguimos construir um pacto entre todos os segmentos do setor audiovisual. Vamos fazer agora em relação ao mercado editorial, um mercado que está em crise e que eu acho que com algumas medidas muito pontuais pode reverter esse processo. Eu quero explorar esse assunto já no próximo bloco. Gente, já tem mais conversa com o ministro da Cultura. Voltamos com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Ministro, vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de livros, né? O que o senhor está fazendo, como é que o senhor está mexendo nisso? Então, nós constituímos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem 90 dias para produzir uma proposta de legislação. Seria uma legislação de regulação desse mercado, também com algumas medidas de incentivo direto. Acho que ninguém questiona a importância do livro e da leitura para o desenvolvimento individual dos cidadãos e cidadãs e também, portanto, para o desenvolvimento do país. Mas é um mercado que está em crise, né? Essa releitura que vocês estão fazendo é em função da consequência digital, dos meios digitais? Não, na verdade, não. Quer dizer, ao contrário até, né? As novas tecnologias tiveram um impacto positivo. Talvez tenham afetado um pouco ali as livrarias, né? Mas eu acho que nós precisamos... Quer dizer, toda vez que você identifica falhas de mercado, problemas de mercado, como, por exemplo, concorrência predatória, então se verifica a necessidade de que haja algum tipo de regulação. Eu defendo sempre a regulação mais light possível e a regulação ex post, ou seja, a regulação depois do problema, não antecipadamente, né? Porque a regulação antecipada pode... Concorrência desleal, você começa no CAD, não é isso? Sim, algumas questões podem ser decididas no CAD, outras podem ser tratadas antes, até para não sobrecarregar o CAD. Então, se você cria justamente uma instância, uma espécie de câmara técnica, né, onde esses assuntos podem ser discutidos entre os diversos agentes das cadeias de valor, você pode, inclusive, resolver as questões aí no âmbito administrativo, evitando até, não apenas a ida ao CAD, mas evitando também a judicialização, porque o que acontece hoje no Brasil é que muitas questões que poderiam ser resolvidas na base do diálogo, da conversa, acabam indo para o Poder Judiciário, sobrecarregando o Poder Judiciário e diminuindo a eficiência e a eficácia do mercado, porque são questões que levam 10 anos, 15 anos para serem dirimidas pela Justiça. Né? Mas pelo que o senhor está dizendo aqui, esses problemas são resultados de uma legislação falha, é isso? Ou até pela ausência de uma legislação. Né? Dá um exemplo eu aqui acho pra que gente. assim, nós não tivemos, eu diria, assim, eu acho que no Brasil, de modo geral, nós temos um excesso de leis, de normas, uma fúria normativa, né, sobretudo por parte do Estado, mas talvez porque as atividades culturais e criativas ainda sejam novas, pelo menos do ponto de vista da economia, ou o reconhecimento delas como atividades econômicas seja algo novo, o fato é que você tem leis gerais para várias áreas, mas você não tem para esta. Então, por exemplo, você tem a Lei Geral das Telecomunicações, que é um conjunto de normas que regem esse setor, e por aí vai. Então, assim, o próprio setor do livro é que identificou a necessidade disso e que nos procurou buscando um espaço. O que eu queria assim, saber é assim,
quais são as divergências nesse setor? O que acontece? Por que precisa de um comitê, criação de um comitê, uma comissão para discutir isso e chegar a uma outra? Olha, um dos exemplos que eles colocam é a questão de política de preço, que você pode ter um ou outro agente que faz uma política de preço muito agressiva, que é deletéria para o conjunto do mercado e que não produz o resultado esperado em termos de crescimento do mercado. Porque a lógica seria você imaginar o seguinte: cai o preço, aumenta o consumo. Exatamente. Mas não necessariamente isso tem acontecido. O preço tem caído, o consumo não tem aumentado e isso gera um problema de autofagia desse mercado. Então nós vamos tocar daí aqui talvez a necessidade de uma regulação entre os diversos agentes desta cadeia de valor para a gente buscar um equilíbrio. Sem equilíbrio, nenhum ecossistema econômico se desenvolve como poderia. Mas o sistema capitalista é um sistema de equilíbrio? O sistema capitalista, eu sou também um grande entusiasta do capitalismo. E acho que ao longo do tempo a história mostrou que sim, falhas de mercado acontecem e que sim, algum grau de regulação, justamente para que você possa induzir a um equilíbrio maior nos ecossistemas econômicos, é algo positivo. A questão é sempre qual é a dose dessa regulação. Eu rejeito qualquer tipo de intervencionismo, né? Acho que o Estado tem que se manter ao máximo distante das atividades econômicas, mas eventualmente ele pode ter um papel de mediação, de arbitragem, e com isso eu acho que a gente torna o capitalismo melhor. Essa é a minha visão. Com essa ótica, o Ministério fazer uma comissão para discutir problemas, sei lá, de concorrência desleal, de preço, etc. e tal, não é uma interferência dentro do mercado livre? Na verdade, não, porque, em primeiro lugar, é uma demanda do próprio setor e das entidades representativas do setor. Em segundo lugar, que tudo que vai sair disso será necessariamente pactuado entre os agentes. Em terceiro lugar, não haverá uma interferência direta do Ministério, né? O que haverá como produto desse grupo será, de um lado, a proposição de um projeto de lei que será debatido no Congresso e que todos terão oportunidade de opinar e discutir e tal, etc. E depois isso terá um acompanhamento por parte do Ministério. Eu vou citar para você rapidamente aqui o exemplo do que aconteceu no campo dos direitos autorais, né? Nós tivemos aí durante 40 anos o recolhimento de direitos autorais para a área da música e alguns problemas foram apontados nisso. Em função desse diagnóstico, houve então a proposição de uma nova lei dos direitos autorais, que foi aprovada pelo Congresso em 2013 e depois regulamentada pelo governo em 2015. E essa nova lei, ela dá alguns poderes regulatórios para o Ministério. Basicamente, cabe ao Ministério habilitar as entidades arrecadadoras de autores e intérpretes e fiscalizar essas entidades para ver se elas estão arrecadando o que podem arrecadar e distribuindo adequadamente. Somente isso. Esse foi o papel que foi... Fiscalizatório. Exatamente. Então, assim, é um papel que nós podemos ter, né? E, curiosamente, até nesse campo do direito autoral, é importante dizer, até a minha entrada, o Ministério não havia feito nada nessa direção, embora houvesse a obrigação legal, né? Eu assumi com os autores e intérpretes, né, da cultura brasileira o compromisso de efetivar essa lei, que já vinha de 2013, não havia sido implementada no que diz respeito ao Ministério da Cultura, e nós avançamos bastante já, fizemos em janeiro a habilitação e começamos a fiscalização das entidades da música, e agora nós estamos na reta final da habilitação das entidades do audiovisual. Nós nunca tivemos recolhimento de direitos autorais sobre audiovisual no Brasil. Nunca? Nunca. Para você ter uma ideia da importância econômica disso, só no campo da música, em 2017, nós tivemos uma arrecadação de 1 bilhão e 200 milhões de reais, recursos esses que foram distribuídos para 259 mil autores e intérpretes de música.
No audiovisual, nós nunca tivemos. A lei não é de 2013? Isso. É impressionante, né? Ai, meu Deus. Demorou 2 anos para ser regulamentada e demorou 2 anos para ser implementada, depois da regulamentação. Ministro, queria falar um pouquinho sobre você. Você, como a gente aqui bem explicou aqui no começo da nossa entrevista, você foi jornalista, foi produtor, fez alguns documentários. Agora que o senhor sai do Ministério, quais são os seus planos? Bom, a princípio eu tenho que cumprir um período de 6 meses de quarentena, né, em que eu não posso trabalhar na área da cultura, o que me parece bastante correto, bastante razoável. A princípio, o que eu pretendo fazer é tirar um ano, digamos, sabático, né, para usar uma expressão da moda. Eu já recebi 2 convites de universidades do exterior, uma em Londres e outra em Nova York. Estou avaliando esses convites, mas a minha ideia é passar um ano até fora do Brasil, dedicado aí à vida acadêmica, que é algo que eu sempre cultivei aí em paralelo às minhas atividades profissionais e pretendo retomar agora também. E aí depois o que eu imagino é voltar para a iniciativa privada. Iniciativa privada. Eu queria saber do senhor o seguinte, a iniciativa privada, ela tem dado a contribuição razoável para a cultura? Ela tem ajudado a desenvolver esse setor aqui no país? Eu acho que sim, Sônia. Acho que nós estamos num processo, né? E acho que cada vez aumenta mais o investimento privado em cultura, cada vez aumenta mais também o consumo de cultura por parte das famílias brasileiras, né? O levantamento que o IBGE faz de consumo familiar mensal aponta isso. Isso tem ajudado a constituir um mercado... O senhor está otimista? Sim, não, bastante. Em relação a isso, bastante. O que eu acho é que nós precisamos dar um empurrão maior, né? E esse, na minha visão, é o papel da política pública de cultura, né? Impulsionar, estimular, promover, eventualmente investir até para atrair investimento privado, porque, na verdade, Sônia, o que acontece? Acho que nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a cultura constitui um dos grandes ativos que nós temos no nosso país. Poucos países do mundo se comparam ao Brasil em termos de diversidade, potência e intensidade das suas expressões culturais. Nós não aproveitarmos esse ativo é um desperdício, não é uma medida, uma postura inteligente, né? Então, para isso não ser desperdiçado, deixa aqui a última questão. Vamos lá. Quais conselhos o senhor daria para o seu sucessor? É uma questão difícil, né? Nós estamos lá já preparando a transição, né? Eu espero deixar para o meu sucessor ou minha sucessora uma espécie de manual, Ministério da Cultura, o que é, para que serve e modo de usar. Então, nós estamos reunindo já todos os documentos, etc., sobre isso. Espero poder fazer uma transição que ajude o novo gestor a reduzir a sua curva de aprendizagem, de maneira que ele já possa, no curto prazo, começar a implementar o seu projeto e começar a sua gestão já gerando resultados imediatamente. A minha dica central seria a seguinte, não caia na tentação do excesso de politização. Tenha uma abordagem técnica da cultura e da gestão. E foque na melhoria da gestão, na melhoria da produtividade, na busca de mais eficiência e de mais eficácia. Eu acho que é o que a gente precisa, tanto no âmbito do Estado quanto da sociedade civil, do meio cultural. Se todos no Estado fizerem a mesma coisa, nós vamos ter grandes progressos. Exatamente. Ministro, depois do ano sabático, o senhor volta aqui conversar com a gente. Está ótimo, maravilha. Fico desde já à disposição. Obrigada, boa sorte. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Boa sorte para o Brasil, né? Um ano eleitoral. Espero que os cidadãos brasileiros tomem a melhor decisão. Aí, ministro. Obrigado. Boa sorte, obrigada pela entrevista. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!